Artigo: Renovação de frota via locação de veículos por assinatura, um estudo focado no transporte rodoviário de carga. A logística, ela é uma área que atua diretamente no transporte de produtos, o que a insere como elo entre as organizações e o cliente final. No Brasil, devido às características geográficas ou até mesmo escolhas governamentais, o principal modal utilizado é o modal rodoviário. Existe uma modalidade da terceirização que envolve apenas a locação de veículos, que é chamada assinatura. Esse formato ele é bastante utilizado para veículos de pequeno porte, ou seja, aqueles carros de passeio. Essa modalidade não é comum para veículos de grande porte, como um caminhão, que é utilizado nas transportadoras. Com isso, emerge a seguinte questão: seria viável para uma transportadora de pequeno e médio porte utilizar dessa modalidade? O artigo ele tem como objetivo geral analisar a viabilidade da renovação da frota em uma transportadora de médio porte por meio do uso da modalidade de terceirização via locação de veículo por assinatura. Neste caso, a transportadora poderia manter a operação sob o seu controle e não ter que arcar com os custos de aquisição dos veículos. Os custos do transporte rodoviário possuem grande relevância na tomada de decisão, visto que o total custos incluídos nessa operação, eles devem ser repassados para o valor final cobrado ao cliente. Os custos são classificados entre custos indiretos e custos diretos. Os custos diretos, eles são subclassificados em custos fixos e custos variáveis. Os procedimentos metodológicos do artigo, a ideia e a concepção começou com a participação dos pesquisadores num projeto de extensão tecnológica, o PET, realizado no grupo Transrota. A pesquisa ela utiliza de métodos qualitativos e métodos quantitativos. E a análise de dados, ela segue algumas etapas, que é o diagnóstico dos processos envolvidos na gestão da frota da empresa, o levantamento dos dados para o conhecimento dos custos da frota própria, pois a empresa ela não dispunha de informações anteriores, o cálculo e análise dos custos da frota, realizado por meio de planilhas eletrônicas, as cotações junto às locadoras e prestadoras de serviço de assinatura veicular e a comparação por tipos de veículo entre o custo da frota própria e as cotações de assinatura veicular. O Grupo Transrota é uma empresa de transporte especializado em distribuição e apoio logístico e está no mercado há mais de 25 anos. Possui sede na cidade de Carpina, zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. Possui também duas filiais na cidade de Caruaru e Petrolina, do mesmo estado, cidades do mesmo estado, e mantém uma base de coletas na cidade de Guarulhos, São Paulo. A empresa ela opera de duas formas, são duas operações, são as operações interestaduais e as operações intermunicipais. A composição e a situação da frota própria da Transrota, ao analisar o ano de fabricação dos veículos, pode-se dizer que a média o ano médio é 1998, ou seja, a idade média da frota é de 24 anos. Possui uma capacidade de carga total instalada de 96 toneladas, ao qual foi calculada com base na quantidade de veículos, tipo e respectiva capacidade de cada veículo. Os custos da frota própria da Transrota, foi realizado um levantamento de custos operacionais da empresa, e o estudo ele apresenta apenas os custos que vão impactar na escolha entre manter a frota própria ou realizar a substituição dos veículos para os veículos via assinatura. Por isso, o foco foi mais nos custos diretos. Isso ocorre porque alguns custos não sofrerão impacto imediato com a substituição da frota própria para o modelo de locação via assinatura. Por exemplo, uma variável, o custo com a contratação de caminhoneiros autônomos por diária é em média de R$ 550 por veículo dia.
Outra variável relevante também para análise é a quilometragem rodada da frota, que dá em média 4.668 km. Esse levantamento foi realizado a fim de que pudesse escolher o melhor ajuste das operações por assinatura. A realização da pesquisa foram contactadas algumas empresas. 2 empresas foram escolhidas, levando um critério de menor preço de contratação dentro dos padrões dos veículos demandados. Foram a empresa Vamos Locação e LM Assine Truck. Dos veículos, dos caminhões escolhidos para a solicitação das propostas, foram os mesmos que a frota da Transrota utiliza, que é o caminhão VUC 3/4, o caminhão toco e o caminhão truck. Considerações finais e contribuições, propõe-se 3 alterações, tomando como base os dados de toneladas transportadas por veículos no período do estudo. Assim, seriam substituídos 2 veículos truck e um toco, tendo como referencial o fato de que os veículos eles transportam muito menos do que sua capacidade, ficando a frota dimensionada da seguinte forma: 6 caminhões VUC 3/4, 5 caminhões tocos e 2 caminhões truck. Dessa forma, foi elaborado tabelas seguindo o novo dimensionamento sugerido para a frota e comparativos dos custos fixos e variáveis da frota própria em relação às opções de assinatura avaliada. Os custos fixos, a depreciação, as documentações, seguro do bem terão seus custos zerados, pois ficarão totalmente sobre a responsabilidade da empresa locadora que fornecerá as assinaturas. Também foi levantadas as desvantagens da alocação de veículos via assinatura. Assim, o estudo evidenciou a viabilidade da renovação da frota em uma transportadora de médio porte, fazendo uso da terceirização via locação de veículo por assinatura. No entanto, tem-se como limitação a falta de histórico de dados dos custos da empresa atual.